pessoal, eu sou Carlos Franci, do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral USP São Paulo. Estou aqui para mostrar para vocês a grande novidade que a SDI está trazendo para a gente. Então, a linha de clareadores vocês já conhecem, a linha Pola, o Pola Office Plus, peróxido de hidrogênio a 37,5%, o Pola Night, tem o Pola Day também para aplicação, para autoaplicação, fazendo a técnica em consultório, a técnica de autoaplicação, ou também chamada de caseira, ou associação das técnicas. Mas vamos para o que tem de novidade. O que a SDI traz de novidade para a gente? Então, esse kit que vocês já conhecem do Pola Plus, nós temos o OptraGate, que é o afastador labial. Nós temos as seringas do Pola Office Plus, seringas de corpo duplo. Nós temos as barreiras gengivais. E este aqui é o ponto principal. Olha só, esta pontinha é a pontinha Mix Pack, é a pontinha de automistura, que a gente conecta na seringa de corpo duplo, mas a grande novidade é a Intraoral Brush. Então, pelo próprio nome, ponta de aplicação intraoral com cerdas. Então, qual que é o grande lance desta ponta? Ela vai prender hermeticamente na ponta Mix Pack, tem uma movimentação de 360 graus e ela vai o quê? Dispensar o produto na forma de um lençol bastante fino, delgado, gerando o quê? O espalhamento muito mais fácil do gel clareador sobre a superfície do esmalte dental, numa película bem fina, o que gera economia, o que gera o quê? O conforto na hora de aplicar. E depois, em vez de a gente usar o points para fazer aquela movimentação do gel após 3, 4 minutos, a gente pode usar a própria ponta Intraoral Brush para fazer este espalhamento. Então, esta é a grande novidade, foi lançada no IDS, International Dental Show, em Colônia, na Alemanha, no mês de março, e agora, mundialmente, sendo utilizada no nosso Pola Office Plus. Então, lembrando todos os benefícios do Pola Office Plus, o gel a 37,5%, peróxido de hidrogênio com dessensibilizante, seringa de automistura, agora com a ponta Intraoral Brush. Então vamos ver um caso clínico que nós fizemos com a nossa paciente e vocês vão conseguir acompanhar detalhes de cada passo, de cada etapa do procedimento clínico. Vamos ver. Agora nós vamos fazer a preparação da seringa para a utilização. Então o Pola Office Plus, ele vem numa embalagem hermeticamente fechada. Então, abrimos a embalagem. Nós vamos encontrar a seringa de corpo duplo, com os componentes básicos a serem misturados. Removemos a tampa de proteção com 1/4 de volta. Removemos. E agora, esta etapa é bastante importante. Fazemos o dispensar até aparecer os dois componentes da seringa de corpo duplo. Para quê? Para evitar uma mistura inadequada. Então agora nós temos os dois componentes alinhados à cabeça da seringa de corpo duplo e nós vamos encaixar a ponta Mix Pack, a ponta de automistura. Então ela tem uma posição única de encaixe, giramos 1/4 de volta e temos agora a seringa de corpo duplo e a ponta Mix Pack hermeticamente seladas. Então elas estão
totalmente encaixadas, sem a menor chance de algum vazamento. E a grande novidade é esta pontinha, que é a intraoral brush. Então é a pontinha que ela vai fazer a extrusão do gel já de uma forma aberta, formando uma lâmina de fina espessura, e através das suas cerdas nós vamos ter o quê? Um espalhar bastante delicado do gel sobre a superfície do esmalte dental. Então, com um simples clique, nós temos o sistema totalmente montado. Então, agora nós temos o sistema pronto para a aplicação do gel clareador. Então, pessoal, entrando aqui no procedimento clínico de clareamento, o ponto principal que a gente tem que tomar cuidado, o paciente chegou na nossa clínica, a primeira coisa que a gente faz, o paciente abriu a boca, fazemos uma tomada de cor. Então, para o clareamento, para o procedimento de clareamento, é extremamente importante essa tomada de cor imediatamente ao momento que o paciente senta na cadeira. Por quê? Porque se o paciente fica de boca aberta, vai ter o quê? Um ressecar da estrutura dental. E o dente é como um giz molhado. Um giz, o antigo giz de lousa, quando molhado ele fica mais acinzentado, é o dente. Se ele se tornar mais seco, e tem autores até falando em 2 minutos da boca aberta, já é o suficiente para secar. Então, nós gostamos de usar basicamente a escala Vita Bleaching, que é uma referência mundial. Não temos a escala Vita Classic, mas a Vita Bleaching foi uma adaptação da Vita ao procedimento de clareamento. E este momento ele é muito importante para que a gente compartilhe com o paciente a atual situação da cor dos seus dentes. E também, se a gente tiver até a oportunidade de fazer uma tomada fotográfica nesse momento, também é interessante como documentação, mas, no mínimo, anotar a escala junto ao prontuário do paciente. Então, no procedimento da tomada de cor, a gente pede para o paciente sorrir e nós fazemos um correr da escala junto aos dentes, de tal forma que nós vamos ver dos mais claros aos mais escuros nessa escala, onde a gente vai correndo e para exatamente aonde está a cor mais próxima. Isso é interessante fazer para os incisivos, bem como para os caninos. Como a gente sabe, os caninos têm uma saturação maior, então essa tomada de cor também para os caninos. Então a gente está vendo basicamente 2 cores nessa tomada, uma para caninos, outra para incisivos ligeiramente mais clara. O preparo do ambiente clínico para o procedimento de clareamento é muito importante. Então, aquilo que é básico, óculos de proteção, tanto para o paciente quanto para nós, cirurgiões dentistas, bem como touca para o paciente, para nós. Nós temos que pensar que nós estamos trabalhando com peróxido de hidrogênio e a gente tem que evitar, numa situação até de um acidente, algo inesperado, que a gente tenha contato com óleos principalmente, que tenha contato com pele. Então, algumas coisas básicas no procedimento é o sugador cirúrgico, porque a gente possa remover o produto após cada aplicação, que a gente tenha um gel para proteção labial, bem como o afastador de lábios, que a gente evite o contato dos tecidos moles com o gel clareador. O procedimento de profilaxia ele é essencial antes de um procedimento de clareamento. Então, a profilaxia, o mais comum é o uso da pedra pómez com uma escova ou com uma taça de borracha, que para tirar qualquer sujidade da superfície dos dentes. Obviamente, em uma outra sessão já fizemos
uma limpeza geral, com remoção de tártaro, e toda vez que a gente vai fazer o procedimento de clareamento, precisamos fazer essa profilaxia. Vamos utilizar o mais comum, pedra pómez com uma escova ou uma taça de borracha. Mas alguns clínicos têm assim uma certa resistência a utilizar o jato e muitas vezes com um bicarbonato. Mas como nós temos até uma eficiência maior, nós usamos também o jato de bicarbonato ou até com a prolina, um jato de prolina, e pedimos para o paciente ir até o banheiro e fazer um bom enxágue da boca. E aí sim, começamos o procedimento de clareamento. Então, aqui a escova com a pedra pómez. Nós vamos começar o procedimento, onde espalhamos a pedra pómez sobre os dentes. E vamos fazendo a remoção de qualquer sujicidade com a aplicação da pedra pómez. Para a proteção dos lábios, é importante que a gente use um gel protetor, onde nós vamos espalhar sobre os lábios para evitar qualquer acidente de contato com o gel clareador. Esse daqui é um afastador que a gente tem no próprio kit do Pola Plus, onde o Optragate, onde a gente consegue um bom controle dos tecidos labiais e a gente tem uma exposição bastante adequada dos dentes. Então, é importante que a gente faça o secar tanto dos dentes quanto da gengiva. Mantenha a boca um pouquinho aberta. Isso. A língua mantenha sempre lá para trás, não mais aqui nos dentes. E a gente já tem uma condição perfeita para fazer a aplicação da barreira gengival. Uma vez colocado em posição o afastador labial, nós podemos já aplicar a barreira gengival. Então é muito importante que a gente seque a superfície dos dentes, bem como a superfície gengival, para que a gente tenha a melhor coaptação da barreira gengival com os tecidos moles e duros. Então, o Gingival Barrier, ele vai ser aplicado bem na interface do esmalte com a gengiva, de tal forma que ele faça um selamento entre o dente e a gengiva. Se tivermos, por exemplo, uma região de exposição radicular e o paciente tem sensibilidade nesta região, é recomendado que se proteja essa região com a barreira gengival. Então a gente vai contornando as abóbadas gengivais, dispensando o produto ligeiramente sobre o esmalte e sobre a gengiva, para que a gente realmente crie um perfeito isolamento. Uma vez aparentemente terminada a aplicação da barreira, é muito importante que a gente pegue o espelho clínico, olhe no longo eixo do dente, procurando por falhas de recobrimento da barreira gengival, principalmente no tecido gengival. A gente vai complementando algum ponto que possa ter falhas. Então, nós podemos partir para a fotopolimerização da barreira gengival. A gente está usando aqui o Radi Plus para esta fotopolimerização.
é importante que a gente faça uma movimentação para que a gente tenha uma irradiação espalhada por toda a barreira gengival e também evite um calor maior em algum ponto com a alta intensidade do fotopolimerizador. Uma vez aplicada a barreira gengival, nós vamos agora fazer mais uma checagem da boa adaptação da barreira gengival, evitando qualquer falha dela. Ótimo. Partimos para a aplicação da barreira gengival na arcada inferior, da mesma forma que fizemos na arcada superior, evitando o contato direto do gel clareador sobre o tecido gengival. Muito bem, então agora nós temos uma condição ideal para poder fazer a aplicação do gel clareador em si. Então nós temos o afastador labial, os lábios protegidos com uma vaselina, por exemplo, as estruturas dentais totalmente isoladas do tecido gengival pela barreira gengival. E aí nós podemos começar o procedimento de clareamento em si. E agora é o grande momento do clareamento. É a aplicação do gel clareador. Então nós vamos dispensar o produto. A gente vai observar na ponta de automistura o produto chegando até a ponta intraoral. E a gente já tem o que? O produto aberto sobre a estrutura dental, facilitando demais com as suas cerdas bastante delicadas. A gente consegue, em poucos movimentos, já aplicar o produto sobre uma área bastante significativa dos dentes. E com a ponta pincel, se assim eu posso chamar, a gente tem o quê? Uma aplicação muito suave sobre a superfície dental, criando uma camada uniforme e bastante fina. E olha só que interessante, a gente fez a aplicação nas duas arcadas e olha quanto que nós utilizamos da seringa. O procedimento se torna bastante econômico e a ergonomia é realmente fantástica. A gente consegue ver a saída bastante uniforme do gel pela ponta intraoral brush, deixando um espalhar bastante perfeito. Outro ponto importante é que a gente está acostumado a fazer este espalhamento do gel sobre a superfície do dente utilizando um microaplicador e normalmente o Points. Este microaplicador é totalmente desnecessário com a intraoral brush, onde a gente já tem a aplicação e o espalhar do produto. O espalhar do produto, ele pode ser feito com a própria ponta intraoral. Com as suas cerdas macias, podemos fazer aquela agitação tão recomendada pelos fabricantes. Estamos fazendo a nossa segunda aplicação, no total de 3 aplicações, como nós vimos antes. Vejam, mais uma vez, como é rápido o processo de aplicação
com a Intraoral Brush, onde a gente já tem o produto espalhado pelo próprio formato da ponta. E com as suas cerdas bastante delicadas, esse espalhamento é muito fácil. Completados os 8 minutos de aplicação, lembrando sempre de fazer a movimentação do gel de tempo em tempo, com a própria ponta Intraoral Brush, então nós vamos trabalhar inicialmente para a remoção do gel com um sugador cirúrgico, onde nós vamos removendo o excesso inicialmente com o sugador cirúrgico antes de fazer a lavagem. Então, com movimentos bastante suaves sobre toda a superfície do dente, nós vamos recolhendo o gel clareador. E é interessante como o gel clareador se mantém bastante consistente, mesmo depois dos 8 minutos. Evitando aí o escoar do gel sobre regiões não desejadas. Feito o sugar, agora sim nós vamos fazer a lavagem da superfície dos dentes, propriamente dito. Então, com um jato suave, nós vamos enxaguando a superfície dos dentes. Terminada a terceira aplicação, feito a remoção do gel, a limpeza da estrutura dos dentes, se o paciente tiver alguma sensibilidade, a gente pode usar o dessensibilizante, e uma aplicação única, 5, 10 minutos, e depois a remoção tranquila do produto. E agora a gente faz a remoção da barreira gengival. A remoção da barreira gengival é muito simples, então eu estou usando aqui uma sonda exploradora e a gente vai destacando a barreira gengival. Olha como ela fica bastante consistente, como ela vai destacando relativamente fácil. E a gente tem a barreira gengival descolando completa. Mesmo procedimento para a arcada inferior. Então nós vamos destacar na extremidade e vamos descolando toda a sequência da barreira. Barreira removida em etapa única. E aí sim partimos para a remoção do afastador. Uma última lavagem. E aí sim vamos fazer uma nova tomada de cor. É importante essa tomada de cor no final do procedimento? É importante para o paciente ter a sensação que, olha, clareou, mas, na verdade, nós temos o clareamento e desidratação dos dentes. Então, na verdade, a gente tem um falso clareamento, porque os dentes vão estar mais brancos porque eles também estão desidratados. Então é importante alertar e ser bastante sincero com o paciente que numa outra sessão, numa próxima sessão, a gente faz essa avaliação de cor de uma forma muito mais fidedigna.
Então é importante esse feedback para o paciente. Pessoal, espero que tenham aproveitado o nosso passo a passo clínico, que tenham aproveitado o máximo de informações que a gente passou. Qualquer dúvida, entre em contato, a SDI está aberta para vocês, está sempre à disposição para que a gente entenda totalmente o procedimento, que a gente não tenha dificuldades em fazer o melhor clareamento. Então, a Intraoral Brush, essa é a grande novidade que vai facilitar a nossa aplicação, gerando uma economia de material, o espalhar do material em lençol sobre a superfície do dente, facilitando muito a aplicação e, obviamente, economia. Ficamos à disposição de vocês e nos vemos num próximo episódio.